3. Nós vamos ler apenas o versículo 15. Vamos ler 15, 16 e 17. Vamos até o 19, do 15 ao 19. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente, frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Quero fazer menção novamente do verso de número 19, que nos diz: a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso e arrepende-te. Amém, meus irmãos? Por si só, os irmãos podem tomar assento, por si só você já percebe que a mensagem é uma mensagem pesada. Tem pessoas que dizem que o pastor é bravo. O pastor é bravo demais. Eu vou dizer para vocês que vocês ainda não viram nada. Eu vou começar a pastorear daqui a uns meses. Eu estou só analisando. Eu falei para os obreiros, para os líderes, que era 6 meses para mim conhecer a dinâmica e a didática da igreja. Depois de 6 meses a gente vai começar a pastorear. E para mim mesmo eu vou começar a pastorear a partir de janeiro do ano que vem, que é o momento que eu sei que quem trabalha, quem não trabalha, a gente faz mudança e coloca a nossa equipe de trabalho para trabalhar, né? Mas até final do ano a gente vai trabalhando com a equipe que nos foi apresentada e sendo obediente. Aquele que é fiel, que é trabalhador, permanece, ano que vem continua trabalhando, mas caso contrário, ele dá lugar para outro e outro assume o seu lugar e trabalha. Então, alguns dizem, o pastor é bravo. Não, você não viu nada. Eu sou zeloso pela obra de Deus. Não confunda zelo por brabeza. Então, sempre que eu repreendo os irmãos, eu vou repreender usando base bíblica. Eu vou repreender usando a palavra. Nunca é achismo meu. Então, a gente precisa ser zeloso pela palavra de Deus. A palavra que nós acabamos de ler está inserida no livro da Revelação, livro do Apocalipse, a qual já tem 2 meses que nós estamos aprendendo acerca deste livro. São muitas coisas que a gente já aprendeu, algumas eu sei que você já, por certo, se esqueceu, e é por isso que eu sempre gosto de trazer uma retrospectiva do que foi falado, para que a gente possa se inteirar naquilo que estamos estudando. Os tempos mais difíceis da igreja haviam chegado após Nero, o imperador, assumir o controle do Império Romano no ano de número 64. As coisas para a igreja não ficaram fáceis. Nero foi considerado um homem louco, a tal ponto de mandar matar a sua própria mãe. Nero, ele não estava em si, não governava em seu perfeito juízo. Nero era um homem severo. 10 anos depois, no ano de número 64, Nero, no dia 17 de julho, ele
comete uma grande tragédia, ou ele faz um grande intento sobre Roma ao incendiar Roma. Isso foi severo, isso foi terrível. Foram 7 noites e 6 dias em que Roma foi incendiada. Enquanto as chamas consumiam Roma, Nero foi encontrado na torre de Mecenas, vestido de ator, tocando a sua lira, e os historiadores vão dizer que foi ele o autor desse incêndio. Só que o incêndio tomou proporções a qual somente comunidades romanas foram atingidas. De 14 bairros que haviam em Roma, 10 bairros foram incendiados. E os 4 bairros que sobraram, eles eram bairros onde os cristãos moravam. Então Nero tem uma ideia: já que os outros 10 de Roma queimaram e os 4 de cristãos sobraram, eu acuso agora os cristãos de terem incendiado Roma. Com isso, Nero tem um álibi para colocar a culpa nos cristãos. Com esse álibi, Nero passa a perseguir de uma forma ainda mais severa toda a igreja. E esta perseguição, ela termina em grandes massacres. Pessoas foram queimadas vivas, pessoas foram crucificadas, outras foram arrastadas pela cidade, a fim de que eles negassem o nome de Cristo e negassem a sua fé. Quando isso acontece, Roma envia Tito para tentar apaziguar uma situação que acontece 2 anos depois, no ano de número 66. Explodiu uma guerra conhecida como Guerra Judaica, isso porque a Cesareia Marítima havia sido profanada. E aqueles que eram conhecidos como os zelotes, eles agora começam a guerrear contra Roma, até porque eles nunca foram favoráveis ao governo de Roma. Quando os zelotes se levantam, Roma então envia Tito para apaziguar essa guerra. No ano de número 68, o imperador Nero, ele é deposto do cargo, e quando ele é deposto do cargo, ele comete suicídio, ele se mata. 2 anos depois, no ano de 70, a rebelião de Israel já era algo incontrolável, não tinha mais o que fazer. O general Tito, então, ele cerca a cidade de Jerusalém, ele toma o controle da cidade de Jerusalém e ele acaba com a cidade, o templo, ele é destruído. Foi nesse momento que o imperador Vespasiano, ele assume então o governo, e quando Vespasiano assume o governo, ele inaugura em Roma o que nós conhecemos de Coliseu Romano. O Coliseu Romano era um teatro de massacre. Na inauguração do Coliseu, às vezes a gente escuta o hino, né? O Coliseu não parou, a igreja não sabe nem o que é o Coliseu. O Coliseu era um teatro de massacre. A inauguração do Coliseu durou 100 dias. Durante esses 100 dias, muitos cristãos foram mortos. Chega a uma marca de aproximadamente 10.000 cristãos mortos em 100 dias. As crianças, elas eram vestidas de pele de cordeiro. Eles tiravam a pele do cordeiro e colocavam sobre as crianças e soltavam ela nas arenas, e os leões devoravam as crianças. As famílias eram colocadas dentro da arena, soltavam touros, e os touros pisoteavam as famílias até a morte. Tudo isso para que eles negassem a fé, tudo isso para que eles negassem a Cristo. Mas graças a Deus que eles permaneceram fiéis e não negaram ao Senhor. E é por isso que o Evangelho chegou aonde chegou. O Evangelho não chegou até nós com facilidade. Muitas pessoas morreram no caminho. E a gente muitas vezes despreza
a liberdade que nós temos em servir a Deus, em estar na sua presença e em crescer junto com Ele. Foram aproximadamente 10 mil cristãos mortos, e no ano de número 81, 11 anos depois, que Vespasiano assume, 11 anos depois, outro imperador vai assumir o seu lugar. Esse imperador se chama Domiciano. Domiciano, segundo Tertuliano, um pai da igreja, historiador, pai da igreja, segundo Tertuliano, Domiciano manda prender João. João era o último discípulo vivo, ou apóstolo vivo, que vira o Senhor, que caminhou com o Senhor Jesus. O próprio João vai dizer que a causa da sua condenação foi por causa da palavra e do testemunho do Senhor Jesus. Então, o que leva João à prisão foi a palavra, foi a pregação do Evangelho, foi o testemunho do Senhor. Mas antes de João ser levado a Pátimos, esse historiador Tertuliano, ele vai dizer que Domiciano tentou matar João em um tacho de azeite quente. Lançou João em um tacho de azeite quente, mas isso não causou nada em João. João permaneceu vivo. Ele ficou tão furioso que ele mandou João para uma das piores prisões, que era uma prisão política, retirado do meio da cidade, era uma ilha, a ilha de Pátimos. Quando ele manda João para a ilha de Pátimos, o intento de Domiciano é calar a voz de João. Eu mando João para lá, João não fala mais de Jesus, João não tem mais contato com as pessoas, é um isolamento social terrível, e João agora termina o seu ministério. Mas ele não sabia que enquanto ele estava fechando todas as portas da terra, Deus estava abrindo uma porta no céu para João. Quando Domiciano pensou ter acabado com o ministério de João, ter acabado com a vida de João, Deus resolve mostrar para Domiciano que o fim é somente o começo daquilo que Deus tem para fazer. Quando ele achou que acabou com João, a Bíblia diz que Deus resolve arrebatar João em espírito e trazer uma das maiores revelações que nós temos até hoje, a saber, o livro do Apocalipse. Foi Deus quem fez isso, foi Deus quem trouxe João para perto, e foi Deus quem revelou a João todas essas coisas, a qual ele mesmo diz que muito em breve iriam acontecer. Então nós estamos falando de profecias de aproximadamente 2000 anos. Então muitas profecias que nós vamos encontrar, elas já se cumpriram, como por exemplo, a carta às 7 igrejas, cada uma carta teve o seu período na história. Se nós fôssemos pautar aqui os períodos de acontecimento de cada carta, nós vamos ver que nós vivenciamos o tempo da igreja de Laodiceia, e é o tempo mais perigoso da igreja, é o tempo mais que nós devemos estar mais alerta, porque todos os períodos já se passaram, as profecias se cumpriram, muito embora nós extraímos muitas lições, porque a carta não servia só para uma igreja, uma carta servia para todas as igrejas e continua falando conosco até hoje. O período da igreja de Laodiceia é um dos períodos mais perigosos. Então nós falamos sobre isso daqui, falamos que ele fala com as 7 igrejas, ele escreve a Éfeso. Éfeso, só relembrando, é a igreja que havia abandonado o primeiro amor. E o que é abandonar o primeiro amor? Jesus primeiro elogia eles pelo seu trabalho, pela sua persistência, por combater as heresias, mas Jesus diz: eu tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor, um exemplo muito simples, é eu ter um cargo dentro da igreja, ser separado para um cargo dentro da igreja e não ter mais prazer em fazer aquilo dali. Eu faço por obrigação,
eu não faço mais por amor. Eu faço porque eu tenho medo de ser repreendido pelo pastor. Eu não faço por amor. Eu faço porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não faço por amor. E quantas pessoas que entram nesse automático, pregam por medo, cantam por medo, tocam por medo, mas já não existe mais amor faz muito tempo. Abandonaram o amor faz muito tempo. Mas aí Jesus, ele orienta dizendo: lembra, pois, da onde caístes, arrepende-te e volta. Jesus dá a sequência do que é preciso ser feito. Primeiro ele diz que é uma queda. Abandonou o primeiro amor, é uma queda, e toda queda é um pecado. Aí ele diz: arrepende-te, lembre-te, pois, da onde caíste, arrependa-te. Então ele diz: volta no caminho, se lembra onde você errou, se lembra onde você falhou, e começa de novo, volte a praticar as primeiras obras. Depois de falar a Éfeso, ele vai falar a Esmirna. Esmirna era aquela igreja que era pobre aqui na terra, mas ela era rica diante dos olhos de Deus. A Esmirna não há repreensão nenhuma, só elogios. Depois de falar com Esmirna, ele fala a Pérgamo, e a Pérgamo, ele repreende esta igreja, porque eles seguiam a doutrina de Balaão, né? Eles apoiavam, eles sustentavam a doutrina de Balaão. Sustentar é apoiar, é dar força a essa doutrina. Lembrando que Balaão é aquele que ensinou Balaque a lançar maldição sobre o povo. Então, muitas vezes a gente vê pessoas dentro da igreja que se dizem cristã, lançando maldição sobre outras pessoas, seguindo essa doutrina diabólica, porque a nossa boca não foi feita para amaldiçoar. Tiago vai tratar isso acerca da língua maldizente, e a língua maldizente dentro do judaísmo é um pecado muito grave chamado Lashon Hará, o pecado da língua maldizente. A Bíblia diz que a língua que profere maldições, ela tem poder para colocar incêndio numa floresta, e ela tem o poder de separar até os melhores amigos. Então a igreja, ela não foi feita para amaldiçoar ninguém, pelo contrário, a igreja, ela foi feita para abençoar e ser esse canal de bênção. Então Deus repreende essa doutrina de Balaão, repreende também a doutrina dos nicolaítas, que procuravam difundir os ensinos verdadeiros do evangelho, trazer confusão a esse evangelho que era pregado naquela época. Depois de repreender a Pérgamo, ele repreende a Tiatira, dizendo: eu tenho contra ti que toleras a Jezabel. Quando nós olhamos para Pérgamo, Pérgamo abraçou a doutrina de Balaão e apoiou. Agora, quando nós olhamos para Tiatira, não, nós vamos ver uma tolerância. Essa doutrina estava no meio da igreja e eles não se posicionavam contra essa doutrina. Deixa do jeito que está, a salvação é individual, e eles não se opunham contra essa doutrina. Então Deus repreende esta igreja. Deus também repreende a igreja de Sardes, que a igreja de Sardes tinha aparência de viva, mas estava morta. Eu falei aqui que era a igreja da performance, era uma igreja que ela tentou cobrir a falta da presença de Jesus, ou a falta da espiritualidade, por movimentos. E nós vemos muito disso hoje. Igrejas que não têm ensino da palavra, trocam o ensino da palavra pelo movimento espiritual. Trazem profeta, traz pregador, traz isso, traz aquilo, fazem eventos, porque eles querem camuflar a falta de espiritualidade que há na igreja. O movimento nunca vai gerar um avivamento. Eu não sou contra o movimento, mas o movimento nunca vai gerar um avivamento. O avivamento pode sim gerar um movimento, mas o movimento jamais vai gerar um avivamento. A igreja de Sardes, eles criavam um movimento para cobrir a sua morte espiritual. Na aparência você consegue cobrir, mas o cheiro de alguém morto ninguém consegue ocultar. E esse cheiro de morte chegou até as narinas do Senhor, e ele diz: eu tenho contra ti, que tens aparência de vivo, mas estás morto, já está fedendo, já está podre. Uma igreja de aparência. E quantas pessoas que vivem só de aparência.
vive só de fachada. Quem vive de aparência e de fachada, ele entra para assistir culto, ele não entra para cultuar Deus. É por isso que existem algumas pessoas que elas não conseguem se concentrar no culto. Ela fica mexendo no WhatsApp, ela fica mexendo no Instagram, ela fica conversando. Sabe por quê? Porque ela não entrou para cultuar, ela entrou para assistir um culto. E assistir culto não me faz acertar o alvo. Eu preciso entender que todas as vezes que eu entro para dentro da igreja, eu entro para adorar ao Senhor. Eu entro para entregar o meu louvor e a minha adoração a Deus. Então, toda vez que eu entro para a igreja, eu preciso entender que o propósito principal não é eu receber. Porque tem gente que entra para a igreja, entra na igreja, ele vem assistir culto e ele ainda quer receber de Deus. E o propósito não é eu receber, porque eu não mereço receber nada. O propósito é eu oferecer a Deus. E hoje uma das maiores dificuldades é tentar fazer o povo entender a importância dele oferecer a Deus. Hoje o pregador, ele tem que ser manipulador de plateia. O pregador, ele precisa vir dizer, fala para o seu irmão isso, fala aquilo, para ver se você desperta para o culto. Hoje o pregador precisa vir dizer, chacoalhe o seu irmão, mexe com ele, e aí você precisa ser levado nesta didática para você se despertar para o culto. O pregador, ele precisa mandar você levantar a mão para glorificar a Deus, senão você entra dentro da igreja e você não dá um glória a Deus. Então existem pessoas que não entenderam ainda o que é o culto. O seu culto muitas vezes é um culto robótico, é um culto na carne, mas não é um culto no espírito. Tem aparência de que vive, mas está morto. Então ele repreende a igreja de Sardes. Nós aprendemos nas últimas 2 semanas acerca da igreja de Filadélfia, e ele diz à igreja de Filadélfia, esta igreja que também estava aprovada diante de Deus, ele não repreende esta igreja, pelo contrário, ele diz que colocou uma porta aberta diante dessa igreja, a partir do versículo de número 7, ele dizia, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, estas coisas diz aquele que é santo. Eu falei aqui acerca da palavra santo, aquele que é o verdadeiro, falei sobre a palavra verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, falei sobre a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu conheço as tuas obras e tenho posto diante de ti uma porta aberta. Falei sobre isso daqui, que existem portas que Deus precisa fechar na nossa vida para que a gente não se perca. Então, quando Deus fecha a porta, não é maldade, não é disciplina. Deus está fechando algumas portas para que a gente não se perca. E eu até em algumas vezes eu oro dessa forma, Senhor, fecha algumas portas. Essa semana mesmo eu estava orando dizendo, Senhor, fecha a porta, Senhor. Porque a gente tem a mania, o costume de orar somente por porta aberta. A gente só quer porta aberta porque a porta aberta traz a ideia de prosperidade, de vitória, de alcançar o propósito de Deus. Mas algumas vezes a porta fechada também nos faz alcançar o propósito de Deus, porque existem muitas portas que foram abertas que estão te levando para longe da presença de Deus. Então ele precisa fechar algumas portas para você voltar e entender que se a porta não fechasse, você se perderia, você estaria morto. Então existem algumas portas que precisam ser fechadas. Ele continua dizendo, porque tens uma pequena força. Isso daqui não é uma repreensão à igreja. Eu falei aqui que esse verbo no grego, porque a Bíblia quase por inteira no Novo Testamento é escrita no grego, e na tradução a gente perdeu muita coisa, o sentido de muita coisa. Esse tendo pouca força aqui transliterado ao português, não está falando de força física nem espiritual. Está falando de uma igreja que ela não tinha muito poder, não era uma igreja grande, não era uma igreja de grande estrutura, de grande condição financeira, não, era uma igreja que ela era fraca nesse sentido. Aí ele diz, mesmo tendo pouca força, você tem guardado a minha palavra e não negastes o meu nome. Então você vê a qualificação desta igreja. E eu falei que a nossa qualificação está aqui, em guardar a palavra,
e não negar o nome do Senhor. Tem muita gente que escuta a palavra, mas escutar é diferente de ouvir. Quando Deus chamou Moisés, antes da morte de Moisés, ele disse: Moisés, dá instrução ao povo, existirão 2 montes aqui, vai ter o monte Gerizim e o monte Ebal. No monte Gerizim, eles receberão a bênção, e Deus diz assim: aquele, portanto, que ouvir a minha voz, a minha palavra, será bendito. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto do vosso ventre, bendito será o fruto do ventre de vossos animais. Mas para isso é preciso ouvir. Lembra de Abacuque, depois de fazer um questionamento a Deus? Abacuque vai dizer: ouvi a sua palavra e temi. Então ouvir é diferente de escutar. Tem muita gente que escuta, mas quem escuta não guarda a palavra. Quem escuta não protege a palavra, não zela pela palavra. Mas quem ouve, ele coloca a palavra em prática, ele vive a palavra. Nós vivemos um tempo, e é tão perigoso isso, é tão perigoso que Paulo ele vai dizer que chegaria um tempo em que as pessoas procurariam doutores conforme as suas próprias concupiscências, porque eles estavam com comichão nos seus ouvidos, ou seja, coceira no ouvido para não ouvir a verdade. Tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade. Se vem um pregador aqui e prega o que você quer, você dá glória, você salta da cadeira e você até corre pelos corredores. Mas se é o pastor te repreendendo, que o pastor é brabo, o pastor não presta, o pastor é ruim. E é muito pelo contrário. O pastor está zelando pela sua alma, sabendo que ele terá que prestar conta da sua alma perante Deus. Então é melhor ouvir aquilo que eu não quero, sabendo que o que eu estou ouvindo está me levando a uma prática de santidade, a uma prática de fidelidade, do que ouvir somente aquilo que eu quero ouvir e estar se afastando da presença de Deus. Eu falei domingo aqui que nem todo fogo que sobe da pedra é aprovação diante de Deus. Tem gente que sente um arrepiozinho e acha que está bem com Deus. Tem gente que sente a presença de Deus, desce uma lágrima nos seus olhos, ele acha que está tudo bem. Não, eu estou salvo. E quase sempre não é assim, né? Se você está salvo, eu já tenho a certeza absoluta que eu vou ser um dos primeiros do arrebatamento. Meu irmão, porque eu faço tanto por Jesus e eu ainda acho que eu estou tão distante. Eu oro tanto, eu estudo tanto, eu medito tanto, eu vivo uma vida separada e procuro sempre acertar, e muitas vezes eu saio no prejuízo em algumas situações. Para mim só acertar e procurar acertar, e eu ainda me acho tão longe, tão distante. E eu fico pensando, as pessoas que não fazem nada, elas acham que serão salvos por mérito, porque ajuda alguém, porque dá esmola, porque oferta, porque dá dízimo. Só que a salvação não é meritocracia. A salvação, meus irmãos, aleluia, é para aquele que é fiel. O Senhor disse: ser fiel até a morte, dar-lhe-ei a coroa da vida. A salvação não é porque eu faço obra social, ajudo o mendigo, dou roupa, dou alimento. Não, a salvação não é isso. A salvação não é ajudar, faz parte. É o exemplo de alguém que já está salvo. Mas a salvação, primeiro, requer fidelidade. Eu preciso ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus é o que Jesus falou, é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é fácil. Negar a si mesmo é dizer não para o meu desejo. Porque tem gente que se acha dono do seu próprio umbigo. E eu já vi tanto crente falando isso aqui. Eu sou dono do meu próprio umbigo. Pastor não manda em mim, igreja não manda em mim. Vai nessa. Porque Jesus mesmo disse: quer me seguir? Negue a si mesmo. Negar a si mesmo não é ter mais vontade própria. Negar a si mesmo é dizer não para você e dizer sim para Jesus. Senhor, eu aceito a tua repreensão, eu aceito para onde o Senhor quer me levar. Está difícil de dar glória, né? Mas é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. E se você não dá glória por uma mensagem onde o amor de Deus é demonstrado sobre a tua vida, eu não sei com quem você vai dar. Talvez só com a chave de casa e de carro mesmo. Porque a gente criou um péssimo hábito.
de achar que o evangelho precisa me oferecer algo, e esquece que o evangelho já me ofereceu. Me ofereceu uma salvação que eu não merecia, me ofereceu a paz que eu não tinha, me ofereceu um novo caminho. A gente estava no monturo, jogado, fedendo a cachaça. Tinha gente que bebia tanto que o cachorro lambia a boca dele. Ele dormia pela praça, vivia por aí. Agora está todo bonitinho, cheiroso dentro da casa de Deus, e ele acha que alguma coisa. Meu irmão, se você não entrar pelo caminho, não há salvação. É difícil dar glória, né? Aleluia. Se não dá para dar glória, dá aleluia. Vai dando aleluia aí, talvez resolva, né? Mas, por fim, nós chegamos na igreja de Filadélfia. Eu sei que eu não vou concluir essa igreja hoje, nós vamos concluir semana que vem, mas eu precisava fazer esta retrospectiva aqui, para a gente lembrar. São 2 meses, é muita coisa que foi falado. É por isso que eu sempre oriento que você traga a Bíblia, uma caneta, deixa a Bíblia aberta e vai anotar. Olha o jeito que é a minha Bíblia, meus irmãos. E eu não consigo colocar tudo aqui. Aí eu vou e escrevo no meu bloco de notas, no iPad, no celular, fora os papel de rascunho que eu faço. Porque eu aprendi que eu preciso aprender e guardar. E se eu não consigo guardar na minha mente, que é falha, que é esquecível, eu tenho que guardar em algum lugar. E aí às vezes eu volto lá e relembro daquilo. Eu preciso guardar. Então já fica mais um ensino aqui, né? Se for você que gosta de culto de ensino, traz um caderninho, vai anotando o que o pastor fala, as curiosidades. Se tiver alguma dúvida, anota também, procura o pastor depois. Pastor, isso daqui me deu dúvida, me ajuda a sanar. Nós estamos em um culto de ensino. Então a gente pegou o costume de vir para a igreja e ficar. Meu irmão, antigamente, olha que eu não sou tão velho assim, não sou tão velho, mas a gente tinha o hábito de manter a Bíblia aberta, porque a gente tinha a ideia de, quando o pastor, o pregador está falando, a Bíblia está aberta, Deus está falando comigo, a palavra está sendo expressada. Hoje a gente nem traz Bíblia para a igreja. Ah, pastor, eu tenho Bíblia no meu iPhone. Se acabar a bateria, você está no sal. Ah, pastor, mas eu tenho no meu iPad. Se não tiver internet, você não tem acesso a ela. Volte a trazer a sua Bíblia para a igreja. Volte a rabiscar a sua Bíblia. Volte, aleluia, a meditar na palavra. Então são 2 meses de tanta coisa que foi falado aqui. Eu tenho por certo que muita coisa você não lembra mais. Então é bom você anotar, você guardar, né? E você, por vezes, voltar lá e dizer: eu quero lembrar daquilo que o pastor falou, porque aquilo foi muito forte, aquilo foi algo que mexeu comigo. Então, durante esses 2 meses, nós falamos muitas coisas aqui que eu tentei resumir nos 30 minutos iniciais dessa mensagem. Nós vamos começar hoje a falar sobre a igreja do último tempo, a igreja da última hora, a igreja de Laodiceia. É a última igreja da carta do Apocalipse, a última igreja que recebe uma carta, e esta carta é uma carta de repreensão, como nós bem vimos. Das 7 igrejas, 2 igrejas receberam elogios e outras 5 igrejas receberam repreensão. A igreja de Laodiceia, ele estava localizado no Vale de Lico, na Ásia Menor. Por que eu quero expressar isso? Porque Jesus, ele sempre baseia, e isso eu enfatizei em todas as cartas, Jesus sempre baseia a sua profecia na região geográfica em que eles estão inseridos. E Jesus usa o que eles conheciam muito bem para expressar a condição espiritual deles. Perceba que Jesus usa uma expressão dizendo que eles não eram quente e não eram frio, eram morno. Isso era uma condição que acontecia em Laodiceia. Laodiceia estava no Vale de Lico, na Ásia Menor, e tinha 3 principais cidades ao redores. Havia a cidade de Colossos, que era conhecida pelas suas águas frias, e haviam a cidade de Herápolis, conhecida pelas suas águas termais, as suas águas quentes.
Então, como Laodiceia não tinha fonte de água, essas águas vinham tanto de Colossos como de Hierápolis, por dutos, por arquedutos. E elas se juntavam e chegavam em Laodiceia, e elas se misturavam. A água gelada de Colossos e a água quente de Hierápolis, elas se misturavam. E chegavam em Laodiceia morno. Chegava, não era quente, não era frio. E eu não sei se você já experimentou tomar água morna, mas pensa numa coisa ruim e que não desce, é água morna. Eu sou do sul, eu gosto de tomar chimarrão. E o chimarrão não pode estar frio. O chimarrão não pode estar morno. O chimarrão ele tem que estar quente, se preciso for fervendo. Aleluia, tem gente aqui que gosta de tomar o tereré. Você já experimentou tomar um tereré quente? É péssimo, morno, não desce, tem que estar bem gelado. Então é mais ou menos essa ideia. O morno não serve, porque quando se bebe algo morno, o que causa? Causa dor no estômago, causa ânsia de vômito. E aí Deus vai usar esta condição da cidade de Laodiceia, dos arquedutos que traziam água para Laodiceia, para dizer: quem dera você ser quente, ou quem dera você ser frio. Eu até queria que você fosse frio, eu até queria que você fosse quente, mas porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus, que forte isso daqui. A igreja que causa náusea em Deus é a igreja da última era, é a igreja de Laodiceia, é a igreja do último século. É por isso que eu disse no início da mensagem que nós estamos vivendo o período mais difícil da igreja. E não faz muito tempo. Se você pegar 10 anos atrás, meus irmãos, os nossos cultos, não haviam grandes ensinadores, não haviam grandes teólogos. Eram pessoas que aprenderam a ler na Bíblia Sagrada, mas quando eles abriam a sua boca, o Espírito Santo descia no meio da igreja e tinha liberdade para trabalhar. Lembra, há uns 10, 15 anos atrás, não precisava louvores de autoexaltação e autoajuda como nós temos hoje. Bastava o hino da harpa cristã. Quando se cantava o hino da harpa cristã ao som de uma viola, muitas vezes desafinada, aquele louvor da harpa cristã era tão puro, era tão sincero, que o Espírito Santo começava a batizar as pessoas com línguas estranhas. Mas pouco tempo se passou, e hoje nós estamos vivendo uma igreja abastarda, uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que tem muito conhecimento. Hoje são doutores que assumem o altar, mas nós vivemos um tempo perigoso, porque é um povo que está morno, é um povo que ele não optou por ser frio e não optou por ser quente, ele está em cima do muro, ele não decidiu o que ele quer. E alguém em cima do muro, ele até vem para a igreja, ele até entra aqui dentro e algumas vezes ele dá glória a Deus e aleluia, mas quando ele volta para a rua, quando ele volta para fora, ele esquece que ele é crente, ele não dá testemunho. Crente morno, que está em cima do muro e não se posicionou. Se você não está gostando da mensagem, o problema é teu. Eu vou falar o que Jesus está mandando eu falar nessa noite. Quem dera você ser frio e entendesse o seu estado de frieza e dissesse: não, eu estou frio mesmo, eu já não sinto mais a presença, eu já não choro mais. Ou quem dera você ser quente, cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, mas é morno. Entra dentro da igreja, vive a vida e vai e volta para sua casa e é indiferente, esquece do que foi pregado, vive a vida de qualquer maneira. O pastor está alertando, dizendo: acorda, desperta, te posiciona. E a palavra entra aqui, sai aqui, ele não dá nenhuma moral para a palavra. Crente morno, está em cima do muro.
não se posicionou ainda no Evangelho, mas eu creio, meus irmãos, na igreja do arrebatamento. E a igreja do arrebatamento não é uma igreja fria e nem morna, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque o profeta Joel profetizou e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Eu acredito numa igreja avivada e fervorosa no Espírito. Essa igreja está aqui nessa noite. Se está, pelo amor de Deus, glorifica, porque eu não sei onde está o teu glória. Uma igreja avivada. Meus irmãos, eu fui criado numa igreja. Pensa numa igreja que o negócio era arrochado. Pensa num pastor que era duro. Meu pastor tinha cara de xerife, sempre com cara fechada, não dava um sorriso para nada. O dia que eu entrei na igreja, eu disse: rapaz, é um quartel-general, está ali o coronel. Mas pensa numa igreja cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Eu voltei para o Evangelho num contexto que as palavras eram duras. Eu não me lembro de uma palavra de bênção, assim, de receba, era palavra dura. Mas era palavra em que o Espírito Santo movimentava a igreja. Só que hoje a gente está acostumando o nosso ouvidinho a ouvir só o que a gente quer ouvir, não o que o Espírito quer falar a nós. É por isso que não há mais avivamento. O problema não é do pastor, o problema não é o obreiro. Aí você diz: não, tem que trocar o pastor, porque tem que vir um pastor fulano de tal. Você que é doutor segundo a tua própria vontade. Só que Deus não trabalha segundo a tua própria vontade. Ou você entra na linha de Jeová, ou Ele vai te pegar na curva para não te perder. Aleluia. Deus, Ele não quer te perder. Ele precisa muitas vezes repreender, puxar a orelha, muitas vezes fechar a porta, só para não te perder. Então Ele está usando o que há naquela cidade para mostrar a condição espiritual daquela igreja. Perceba que ele diz: porque não és quente nem fria, eu vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia era uma cidade muito próspera. Talvez das 7 igrejas que nós aprendemos aqui, se eu vou usar o meu exemplo, se eu fosse olhar para a aparência de igreja, eu diria: é na igreja de Laodiceia que eu quero congregar. Eu não sei você, mas ao olhar para essa igreja, para as igrejas, a igreja de Laodiceia era uma igreja próspera. Era uma igreja que não tinha necessidade de nada. Era uma igreja que aparentemente estava tudo bem, era rica. Era uma igreja grande, estava num grande centro comercial. Era uma das maiores cidades que havia. Então, talvez, dentro da minha visão humana, era a igreja que eu queria congregar. Mas dentro da visão divina, ele diz: essa igreja não está com nada, porque está em um grande centro comercial, mas é pobre, é miserável. Aquela versão que colocaram ali é desgraçada. O que é desgraçado? É alguém que não tem a graça divina. Já pensou? A graça é um favor imerecido, alcançado a todos, mas é uma igreja que já não tinha mais a graça divina. Perdeu a graça de Deus. Então Laodiceia era um dos grandes centros bancários que havia e reservas financeiras. Haviam grandes indústrias de tecido e de tapete de lã. Possuía uma grande faculdade de medicina. Veja a estrutura da cidade. Era uma cidade que era exemplo. A melhor medicina ocular estava em Laodiceia, era em Laodiceia. A perseguição nesta igreja é desconhecido nesse tempo. Não havia perseguição religiosa nesse tempo. Perceba que Jesus não fala de perseguição religiosa. Então era uma igreja que estava aparentemente muito bem. As coisas estavam dando certo. Os membros da igreja estavam prosperando financeiramente.
Mas tudo isso, aleluia, tudo isso que estava acontecendo não era aprovação de Deus a esta igreja. A prosperidade nem sempre é a aprovação de Deus. Às vezes é o jeitinho que você dá, a faculdade que você fez, a porta que você mesmo abriu com a indicação de alguém. Então a prosperidade nem sempre é a aprovação de Deus. Ter uma boa saúde nem sempre é a aprovação de Deus. Essa igreja tinha tudo, mas lhe faltava o principal. Lhe faltava a presença do Senhor Jesus, porque Ele já não estava mais dentro da igreja. Sabe aonde Jesus estava? Jesus estava do lado de fora da igreja. A igreja pode pensar que é igreja, mas muitas vezes não terá ausência do dono da igreja dentro dela. A igreja pode estar prosperando, pode fazer obra social e achar tudo isso bonito, mas perder a presença de Jesus. E quantas pessoas que acham que estão bem e não estão? Acham que estão bem porque estão prosperando, compraram uma casa, compraram um carro, mas na verdade estão mortas diante de Deus. Jesus é o dono da igreja, sim ou não? Sim ou não? A gente está num culto de ensino. Sim ou não? Sim. Se você não responder, eu vou embora e entrego o culto aqui e acabo com o culto. A gente está num culto de ensino. Jesus é o dono da igreja. E aonde que o dono da igreja deve estar? Dentro ou fora? E por que que Jesus estava do lado de fora? Se Ele é o dono da igreja, se Ele morreu pela igreja, se Ele sacrificou a sua vida pela igreja, por que que Ele está do lado de fora? Ah, pastor, Jesus não está do lado de fora da minha vida. Será que não? Será que Ele não está fora das suas decisões, das suas escolhas, da sua casa, da sua família? Será que Ele não está do lado de fora? Você toma decisões por si mesmo, não busca conselho em Deus, não ora para Deus confirmar nada, entra em próprios negócios, arrebenta a cara e ainda quer colocar culpa no diabo. Não é culpa sua que não consultou a Deus e deixou Ele do lado de fora. Eu vou falar, Jesus. Pessoas que entram em relacionamento e não dá certo, sabe por quê? Deixaram Jesus de fora do seu relacionamento. Pessoas que entram em negócio e não dá certo, sabe por quê? Deixaram Jesus de fora dos seus negócios. Jesus está dizendo: eu não quero mais ficar do lado de fora. Eu estou batendo na porta e se alguém abrir, eu vou entrar e vou ter comunhão com Ele. Volta a trazer Jesus para dentro. Traz Ele para dentro da sua vida. Traz Ele para dentro da sua comunhão. Traz Ele para dentro do seu convívio. Traz Ele para dentro do seu relacionamento. Traz Ele para dentro das suas finanças, para dentro da sua casa. Traz Jesus para dentro da sua vida. Jesus está dizendo: eu estou longe, eu estou do lado de fora. Lebete clama sobre meu e quebre o flow mancho revria na yakau essuria. Seria mais confortável para mim estar sentado aí e ouvindo do que estar aqui falando. Os pastores sabem. E ai de mim se não falar o que Jesus manda eu falar, queira você goste ou não. Pode botar na minha conta, pode julgar o pastor, pode falar mal do pastor. Eu carrego isso nas minhas costas, mas se depender de mim, você não se perde.
Se depender de mim, eu não quero que você vá para o inferno. Se eu precisar falar e ser julgado pela minha palavra, eu não tenho medo de falar a verdade, eu vou falar. E você vai para o inferno se você quiser, porque se depender de mim, eu vou te alertar. E a alerta de Deus nessa noite é: traz ele para dentro de novo. Traz ele para dentro. Você não consegue mais ficar longe da presença dele, você só não se deu conta ainda. As coisas só estão dando errado, nada dá certo. Você dá um passo para frente, 2 passos para frente, 3, 4 passos para trás. Jesus está dizendo: traz eu de novo para o seu convívio. Traz, deixa eu entrar de novo. Deixa eu ter comunhão contigo de novo. Você já não ora mais, não tem mais prazer no culto, já não adora mais, não glorifica mais, já não fala mais em língua estranha. Há quanto tempo? Jesus está dizendo: você não percebeu que eu estou longe? O pastor fala, mas o pastor é chato. É insubmisso à liderança, é insubmisso ao pastor, é insubmisso à igreja. Tudo isso faz com que a presença de Jesus se afaste da tua vida, e quem está perdendo é você. Quem está perdendo é você. Jesus se apresenta a esta igreja, e eu preciso concluir aqui. Meu tempo se foi. Jesus apresenta-se a essa igreja, e a forma com que ele se apresenta contrasta o que eles viviam. Jesus se apresenta dizendo: eu sou o Amém. E o Amém não significa somente assim seja. Tem pessoas que acham que Amém significa só assim seja. Não. Quando Jesus se apresenta como Amém, ele está dizendo: eu sou aquele que sou digno de confiança. Eu sou aquele que sou firme, sou forte, sou verdadeiro. Sou muito mais do que verdadeiro. Eu sou absolutamente verdadeiro. Essa é a ideia de Amém aqui. Então, ao se apresentar a esta igreja como Amém, ele está dizendo: eu sou aquele que cumpre as promessas. E ele fala isso uma vez que aquela igreja se sentia autossuficiente. Só Deus pode cumprir promessa em nossas vidas. Você está governando a sua vida do jeito que você quer, da maneira que você quer, mas você nunca vai cumprir as promessas que só Deus tem autoridade para cumprir na sua vida. Ele se apresenta a esta igreja. Jesus se apresenta como aquele que poderia mudar a história daquela congregação. Ele se apresenta como aquele que tem toda a autoridade para resolver os problemas daquela igreja. Ele mesmo havia prometido em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Jesus não faz uma promessa dizendo: eu estive com vocês e não estarei mais. Jesus não faz uma promessa dizendo: eu vou estar com vocês daqui a algum tempo, mas agora eu não vou estar. Não, Jesus disse: eu estou com vocês. Jesus quer estar conosco, quer andar conosco, quer estar do nosso lado, mas para isso a gente precisa dar atenção para Ele. Semana que vem eu quero falar aqui o que faz Jesus sair de dentro da igreja. Talvez você nem venha, porque a palavra hoje foi pesada, e aí talvez você não goste, você quer viver a vida do jeito que você está vivendo, e talvez você não venha por conta disso. Não vou não, palavra dura, palavra pesada. Não quer continuar vivendo do jeito que você está, só não vir na terça-feira que vem.
Mas o que faz Jesus? Eu faço a indagação e eu concluo aqui porque o horário se foi. O que faz Jesus sair de dentro da igreja? Você já parou para pensar isso? O que faz Jesus sair do lugar que ele morreu e comprou? Eu não sei se eu sou doido demais, mas tem dia que eu entro uns pensamentos. E eu começo a dizer, eu devo ser doido, não pode, eu acho que eu não tenho juízo. E eu comecei a me questionar esses dias, o que faz o dono da igreja sair da igreja? O que levou Jesus para fora da igreja? Você já fez essa pergunta? Talvez você nunca tinha feito. Mas repete comigo, o que levou Jesus a sair da igreja? E eu comecei a observar essa igreja, eu não vou entrar em detalhes, vou deixar para a semana que vem. Mas você já foi em algum lugar que você não era bem-vindo? Quem já foi num lugar que ele não era bem-vindo? É bom ou é ruim? Você gosta de ir num lugar onde você não é bem-vindo? Você gosta? Você acha que Jesus gosta de estar num lugar onde ele não é bem-vindo? Você gosta de estar num lugar onde as pessoas não dão atenção para você? Talvez convidou você para ir naquele lugar, chegou lá, ele despreza a tua presença naquele lugar. Quem já passou por isso? Será que foi só eu? É ruim. Você chega lá, a pessoa te convidou, aí você chega lá, você não se sente bem. Um dia eu recebi um convite. Eu gosto de comer, pensa num gordinho que gosta de salgado, sou eu. Sou viciado em salgado. E aí, o irmão quase me ganhou pelo estômago. Na verdade, me ganhou. Porque ele disse assim, vamos lá em casa, eu vou fazer uma pastelada lá. Aí eu disse, rapaz, pensa num cabra que gosta de pastel, sou eu. E eu fui na casa dele, foi eu e minha esposa lá. Quando chegamos na casa dele, eu sentei no sofá e fiquei esperando o pastel. Eu disse, cadê o pastel? Aí ele disse assim, ó, antes do pastel, eu quero apresentar aqui para vocês o produto da Rinodê. E para você, meu irmão, pensa num lugar ruim de estar. Foi naquela reunião. Aquele pastel já desceu e travou aqui. Eu disse, eu não quero mais pastel. Eu vou na pastelaria e vou comprar pastel. E eu fui dando um jeito, até que eu disse para ele, ô varão, eu preciso ir, está no meu horário, vamos deixar o pastel para outro dia. Eu cheguei lá, era a pegadinha do malandro, né? Era reunião da Rinodê. Meu irmão, pensa num lugar desagradável, é você estar onde você não quer estar. O que leva Jesus para fora da igreja é ele estar num ambiente que ele não é glorificado. Hoje, tem gente que acha que o glória a Deus dele é para o pregador. Não é, gente. O teu glória a Deus e o teu aleluia é para Deus, é para Deus, é para Deus. Então quando o pregador está pregando, não olha para o vaso, olha para o conteúdo que está dentro do vaso, olha para a palavra que está sendo pregada e glorifique a Ele. Tem gente que está com teia de aranha na garganta, não adora a Deus faz tanto tempo, pastor, e ainda quer sentir a presença de Jesus. Jesus está dizendo, eu não tenho prazer de estar lá. Jesus não tem prazer nem de estar na casa de alguns. Se coloque de pé. Acho que eu já falei demais para o meu tamanho.